Olá! Você já se deparou com a necessidade de contratar um novo link IP para o seu provedor, para a sua empresa, e ouviu dizer que o melhor é contratar um link IP puro? Assim você vai ter mais qualidade, assim você vai ter mais segurança no serviço que a operadora está te vendendo. Será que isso é verdade? O que afinal é IP puro? Vamos descobrir juntos nesse vídeo aqui? Para quem não me conhece, eu sou Antônio Moreiras, sou engenheiro especialista em computação e internet, e esse canal aqui é o Internet Bit a Bit. É um canal feito para você que é profissional de redes, profissional de telecomunicações, de computação, estudante, professor na área. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. O que é, afinal, IP puro? Esse é assunto que deixa muito administrador de rede com dor de cabeça e talvez alguns consultores com ataques de sarcasmo. Vamos tentar descobrir juntos. Será que essa pureza do IP é uma pureza como a pureza das crianças, uma pureza infantil? Talvez seja mais como a pureza de uma adolescente, de uma jovem entrando no convento e se preparando para ser uma religiosa no futuro. Quem sabe essa pureza se refere a um filtro, precisamos filtrar talvez alguns pacotes que chegam lá no IP para que ele seja puro afinal. Quem sabe precisamos escovar os bits, talvez o IP puro só possa ter bits zeros ou bits uns, não sei. Quem sabe é uma pureza mais mística, né? Uma pureza da pomba da paz, aquela pombinha que trouxe o galinho para dizer que o dilúvio acabou e que agora está tudo bem com o nosso link IP e com a internet. O que afinal será essa pureza do IP? O que é um IP puro? Vamos tentar descobrir isso daí. E para descobrir isso daí, a gente vai ter que olhar mais a fundo para como funciona a internet. E olha, a gente vai olhar um pouquinho para a história e vai começar lá de trás. Então vamos lembrar lá, no tempo das cavernas a gente tinha lá os dinossauros que foram extintos. Alguns dizem que eles foram extintos porque tinham cérebros bem pequenos, desproporcionais ao seu corpo, não pensavam muito no que estavam fazendo. Depois vieram as civilizações dos homens das cavernas, né? Aquelas civilizações que deixaram para a gente estruturas megalíticas, com cortes a 90 graus perfeitos, com furos cilíndricos, e eles trabalhavam com aquelas rochas de várias toneladas, como dessa foto aqui de Pumapunco, e que a gente não consegue fazer até hoje, mas eles faziam com martelinhos e cinzéis, né? Era bem interessante isso. Mas vamos chegando mais perto aí. Aí veio a época da tecnologia moderna, né? Por exemplo, aviões de guerra como esse daí da imagem, e vieram as redes. Primeiro a gente teve as redes de comutação de pacotes, comutação, como as redes de telefone, redes de comutação de pacotes, não. Redes de comutação de circuitos, como as redes de telefonia. Eu já estou me adiantando, né? As redes de comutação de pacotes vieram depois, justamente quando a gente juntou o pessoal militar, né, da foto anterior, que tinha um avião de guerra, com a necessidade de comunicação. Fico me perguntando aqui se alguns de vocês reconhecem esses aparelhos como aparelhos telefônicos, né? São bem diferentes dos celulares modernos. Mas vamos lá. A comutação de circuitos reservava circuitos completos, reservava um fio de ponta a ponta para a comunicação poder funcionar. E os militares começaram a pesquisar tecnologias novas e pesquisaram justamente a comutação de pacotes, agora sim, que deu origem primeiro, a ARPANET. A ARPANET foi a rede que foi construída primeiro para os militares, mas os militares pegaram essa tecnologia, construíram lá a rede deles, e essa rede ela deu origem à internet. Em algum momento ela passou a ser chamada de internet. E olha, qual que era uma sacada dessa rede?
Qual é uma das razões da ARPANET, que virou a internet, ter feito tanto sucesso e está aqui até hoje como, sei lá, base da comunicação mundial? Tem vários caminhos. Não tem mais um caminho só para o pacote. A rede é resiliente por conta disso. Inventaram algo que se chamou roteamento de pacotes. A informação passou a ser dividida, né, nesses pedacinhos pequenos, independentes, que trafegam de forma independente pela rede. E eu acho que vocês já estão aqui, como eu, carecas de saber disso daí. Mas é sempre bom relembrar que, ó, eu vou chegar lá. Isso tem a ver com o assunto de hoje. Brincadeiras aqui no comecinho do vídeo, mas vamos começar a falar mais sério a partir de agora. Então, na internet, temos o BGP. O BGP é um protocolo de roteamento dinâmico. Isso quer dizer que os pacotes podem seguir vários caminhos. O protocolo de roteamento, ele faz com que os roteadores montem uma espécie de mapa da internet inteira. Então, cada roteador sabe exatamente para que porta ele direciona o pacote para chegar lá no destino, justamente porque ele tem um mapa da rede inteira. E ele pode decidir isso daí. Veja que se você não tivesse vários caminhos, não tinha necessidade de ter esse protocolo. Então, é sempre bom lembrar que a internet é feita de muitas redes diferentes conectadas. São algumas dezenas de milhares de redes globalmente, que são as redes que a gente chama de sistemas autônomos, autonomous systems. E essas redes se interligam da forma que elas acharem melhor, não tem uma regulação central na internet. Imagina se alguém dissesse para você quem você tem que contratar, com quem você tem que se interconectar, isso ia ser bom para o seu negócio? Não, não é. Então as redes fazem acordos entre elas, acordos comerciais, uma contrata a outra como provedor de trânsito, uma faz peering com a outra numa parceria, do jeito que elas acharem melhor. E veja que é muito comum uma rede ter várias conexões com as outras. De vez em quando também tem uma rede que tem uma conexão só aqui, como as que estão em vermelho aqui no desenho. Mas o mais comum é que uma rede esteja interligada a várias outras. Quando uma rede está interligada só a uma outra, tem uma conexão só, a gente não precisa do BGP. A gente pode usar uma rota default. Eu jogo todos os pacotes para lá. Né? E tá tudo bem, só tem um caminho mesmo. Para que eu vou precisar de uma tabela de rotas? Para que eu vou precisar de um mapa da internet se os meus pacotes só podem ir por um lugar? Agora, quando a gente usa o BGP, quando a gente tem várias conexões, vários caminhos, aí sim, eu preciso de uma tabela. E quando eu uso a tabela BGP completa, olha, não é o único jeito. Usar BGP não é obrigatório você usar a tabela BGP completa, mas é o mais comum. A gente fala que o sistema autônomo está usando a Default Free Zone. O que é Default Free Zone? Ele está numa região da internet que não tem rota default. Né? Ela é livre de rota default. Ela não tem porque não precisa. Porque na hora que você roda o BGP, todos os IPs da internet estão lá representados no BGP. Então você conhece o caminho para todos. Não tem por que falar, olha, se você não souber o caminho, manda por aqui ou manda por ali, que isso seria a rota default, né? A rota default sempre, ó, se você não souber, manda por ali. Né? Manda tudo para aquele lugar, que aquele lugar se vira de levar para o resto da internet. Quando você está usando o BGP, você nem precisa disso. Tá? Então, IP puro, será que tem a ver com essa Default Free Zone? Não tem. Não tem, mas por que eu falei disso então? Por que eu estou perdendo esse tempo? Porque é importante, é muito importante a gente entender aqui. Eu estou ilustrando que esse negócio de ter vários caminhos é importante com letra maiúscula. Está no cerne, está no coração do que é a internet. Lembra, né? Aquela diferença lá da rede de comutação de circuitos, onde você tinha basicamente um caminho possível só para chegar no destino, e os militares estavam lá preocupados que se caísse uma bomba e derrubasse um pedaço daquele caminho, a comunicação ia cair, e eles quiseram criar coisas melhores, coisas com redundância,
né, coisas mais resilientes, e essa coisa que eles criaram foi a internet. Então, a redundância está no cerne da internet. Ter várias conexões está no cerne da internet. É importante que você entenda isso. Mas aí vem a questão do dinheiro, né? É difícil ter várias conexões. Por quê? Porque é caro, né? É muito caro. E a gente sabe que aqui no Brasil a coisa é difícil, né? Desde a época que chegaram aqui os europeus na América e traziam aqueles espelhinhos para fazer escambo com os índios, né? Trocar por pau-brasil, a gente sabe que os espelhinhos eram espelhinhos de fabricação chinesa, que eles compravam na 25, eram espelhinhos vagabundos. Então, os pau-brasil saiu daqui, a riqueza saiu do Brasil, a troca de espelhinhos fabricados lá pelos chineses. Isso qualquer livro de história pode confirmar para vocês, tem um grau de certeza bastante grande disso daí, certo? Mas, brincadeiras à parte, a gente pode se imaginar assim, a seguinte situação. Vamos pegar o seu provedor, a sua empresa, um provedor regional. Vou imaginar que eu estou falando aqui com você que você trabalha em um provedor regional, mas pode ser uma empresa, pode ser um provedor maior. O exemplo vai seguir. Então, você contrata um provedor de trânsito, uma operadora IP, e você não tem dinheiro para contratar 2 ou 3, então você está lá com um link IP, você poderia até, você nem precisaria usar BGP, talvez você não use, talvez você não seja ainda um sistema autônomo, e você está contratando um provedor só e está usando lá uma rota default, né, nesse link IP. Essa é a situação ideal? Não, não é a situação ideal. A situação ideal seria você ter pelo menos 2 provedores de trânsito, 2 operadoras que estão te conectando à internet e que você sim fosse um sistema autônomo e que você sim usasse BGP e tivesse 2 links IP ali. Isso é a situação ideal. Mas eu tenho consciência de que se você está perguntando de IP puro, né, talvez você não tenha chegado aí ainda. IP puro, então, tem a ver com contratar redundância? IP puro, então, tem a ver com contratar redundância? Também não. Mas olha, a gente está ilustrando que a redundância é importante. A redundância faz parte do que é a internet hoje. E ter redundância é essencial, né? E como eu dizia, se você está preocupado com IP puro, talvez não seja o seu momento ainda. Talvez você não tenha chegado lá. A sua empresa, o seu provedor, talvez não tenha chegado nesse nível de maturidade. Mas eu não estou falando isso de um jeito que... Eu não estou querendo te diminuir por conta disso, não. Vai chegar o seu momento. Vai chegar o momento que você vai se preocupar em ser um sistema autônomo, que você vai se preocupar com redundância. Mas eu tenho certeza, se você está preocupado com esse conceito de IP puro, você está já um pouquinho preocupado com qualidade. Então você não está no caminho errado. Você está preocupado em contratar um link de internet bom, certo? Então, se essa história de redundância não vale para você, pensa no cara que você vai contratar. Né? Vamos ver o seu provedor de trânsito, a sua operadora. Como que ela tem que ser? Como você gostaria que ela fosse? Né? Qual é o nível de qualidade que você gostaria de ter da sua operadora? Então veja, esse desenho parece com o anterior, mas não é igual não. Aqui não está mais o seu provedor, aqui agora está a sua operadora. E essas outras nuvens representam a operadora que a sua operadora está contratando, o provedor de trânsito da sua operadora. Então, olha, se você não está ainda preparado financeiramente para ter redundância para você, eu imagino que, no mínimo, você está preocupado que a sua operadora tenha redundância para ela, né? Mas, se é caro para você, também vai ser caro para ela, não vai não? Como que a gente resolve isso daí? Seria melhor ainda, talvez, se a sua operadora tivesse várias redundâncias. Quem sabe se tivesse mais do que 2. Mas 2 já são caras. E se tivesse aí, como no desenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 links?
Que absurdo seria isso, não? Quanto será que a sua operadora pagaria para ter esse nível de redundância e de conectividade? Não estamos falando só de redundância, estamos falando quanto mais redes você se conecta diretamente, mais perto os pacotes estão dela, eles chegam mais rapidamente lá também. Então, estamos falando de velocidade, estamos falando de qualidade, estamos falando de várias características boas aí quando a gente aumenta o número de links. Mas qual que é a mágica? Olha, inventaram algo interessante chamado PTT, ou Internet Exchange. O que é isso daí? Isso daí é um data center, ou um conjunto de data centers, onde você tem switches lá dentro, ou equipamentos que trabalham como switches. E daí vários provedores ou várias operadoras podem fazer um único link para lá, porque o problema é que o link é caro, né? Não daria para fazer vários, para ligar com vários outros. Então você faz um único link para aquele data center, e daí você se conecta ao mesmo tempo com dezenas, ou com centenas, ou com milhares de outras redes, diretamente. Isso te parece uma coisa boa ou uma coisa ruim? Porque vê o raciocínio que a gente fez. Redundância é uma coisa que está no coração da internet, é uma coisa que está no cerne da internet. Redundância é algo bom. Você só não tem redundância, talvez, caso você não tenha, né? Pela questão financeira. Talvez você não esteja conseguindo ainda fechar a conta aí para pagar duas operadoras. Mas você está preocupado com qualidade. Então te parece natural que a sua operadora, sim, ela tenha redundância, certo? E se ela tiver duas operadoras que ela contrata, parece legal. Se ela tiver 6, ou 7, ou 8, parece mais legal ainda, não parece? E se ela estiver conectada com dezenas, ou centenas, ou milhares de outras redes, usando um Internet Exchange, não parece legal? Parece legal, pelo menos para mim, né? Parece um raciocínio lógico esse daí. Então, e outra coisa, dentro dos PTTs tem conteúdo. Tem, por exemplo, as CDNs lá dentro, né? Tem as redes de distribuição de conteúdo. Então, você tem uma qualidade, você está próximo a grandes conteúdos ali. Que redes que estão nessas redes de conteúdo, nessas CDNs? Que conteúdos que estão lá? Muitos. Né? Por exemplo, todo o conteúdo do Google, do Facebook, Netflix, Disney, a parte dos vídeos que é toda pesada. Então, uma grande parte do tráfego flui por meio dessas CDNs e normalmente elas estão participando, ligadas a esses grandes PTTs, a esses grandes Internet Exchanges. Então, parece uma coisa excelente, né, que a sua operadora, o seu provedor, tenha redundância e ainda por cima esteja num PTT, não parece? Para mim parece. Né? Então imagina aqui, imagina esse desenho com o seu provedor, com várias conexões à internet, né, com a conexão a uma operadora aqui, olha, ele tem um link IP com uma operadora, que está aqui, e ele também está conectado ao PTT aqui. Não parece legal? Porque aqui no PTT ele está, olha, conectado a dezenas de outras redes diretamente. Então, essa é uma situação ótima. Essa é uma situação muito boa mesmo. Então, finalmente, né, Moreira? Você chegou, você parou de zoar aqui no vídeo e chegou ao que é o tal do IP puro, porque me falaram que IP puro é algo que vai me trazer qualidade. Você me mostrou aí uma topologia, uma situação em que eu tenho qualidade, eu tenho redundância, eu tenho velocidade, eu tenho tudo que é para ter de bom numa conexão à internet. Certo? Não, cara. IP puro não tem a ver com estar no PTT. Né? E daí a gente vai lembrar daquela história dos dinossauros, né? Por que mesmo que os dinossauros foram extintos? Eu não sei por que eles foram extintos, mas tem essa história que algo tem a ver com a falta de raciocínio disso daí. Por quê? Pasmem, eu fico pasmo, né? Desculpa a brincadeira, mas a gente tem que colocar um pouco de humor, porque esse assunto é tão estranho, ele é tão surreal, que se a gente não trouxer um pouquinho de humor na explicação, cara, a gente tem que chorar no lugar.
IP puro, na cabeça de muita gente, é não estar no PTT, certo? Aí eu tenho trânsito IP puro ou trânsito IP com PTT. Como se o trânsito IP com PTT fosse algo ruim. Hã? Né? No sense you are making, Padawan. Como assim? Qual que é o verdadeiro problema? Por que que tem gente que se preocupa como quando uma rede está no PTT? Por que que tem gente que se preocupa em não contratar um trânsito IP de uma rede que está conectada ao PTT? É uma preocupação totalmente indevida. Então vamos ver da onde que vem, da onde que vem a preocupação real, do que você quer fugir, né? Do que você quer fugir, como que você vai fugir disso? Então vamos lá. Olha, imagina um provedor qualquer, pode ser o seu, pode ser a sua operadora. Imagina que para atender os usuários precise de 15 Gbps. Seus usuários consomem 15 Gbps. Eu vou dizer para você que o mínimo ideal para você trabalhar tranquilo é ter 2 links de 15 Gbps nessa situação, cada uma com outro, cada link com outro provedor. Mas aí você vai falar, como assim, né? 15 mais 15 não é 30, eu preciso só de 15. Né? Eu preciso de 15, por que o Moreira está falando aí que eu preciso contratar 15 mais 15 se eu quero 15? Por quê? Por causa da lei, né? A lei. Qual é a lei? Tem uma lei que é a lei de Murphy. E a lei de Murphy lá, artigo 1, parágrafo 1, diz que existem escavadeiras que vão cavar a calçada e vão romper os dutos de fibra que estão subterrâneos. E a lei de Murphy, artigo 1, parágrafo 2, diz que existem caminhões que vão trafegar e vão bater no poste e vão romper a fibra aérea também. A lei de Murphy, gente, para quem não conhece, é um princípio que diz, ela não é uma lei escrita em papel, né? É um princípio que diz que se alguma coisa tem uma possibilidade de dar errado, uma hora vai dar errado. Então, uma hora a conexão de fibra vai cair e você precisa de redundância. Voltamos à redundância. Por isso que é 15 mais 15, certo? Agora, imagina, tem outras situações possíveis. Imagina o provedor com 15 GB de demanda e ele está conectado ao PTT usando um link de 12 GB. Por quê? Porque no PTT tem as CDNs, então ele puxa uma grande parcela do tráfego das CDNs. E daí, porque ele não consegue puxar do PTT, esse provedor contrata um link só de 5 GB com a operadora. Cara, e se essa fibra com o PTT cair? Né? Se vier aquele caminhão, aquela escavadeira, e essa fibra com o PTT cair? Ah, mas o cara tem 2 fibras com o PTT, grande coisa. E se vier ao mesmo tempo o caminhão e a escavadeira? Lei de Murphy, vai acontecer. E se o PTT cair? Olha, o pessoal do PTT é bom, né? Eu conheço o pessoal de lá, o pessoal opera lá profissionalmente. Mas, cara, não tem mágica. Não tem mágica. Toda a infraestrutura um dia vai dar problema, dá problema, já deu problema e vai dar problema de novo. Mas se nem o link, nem o PTT caírem, e se uma das CDNs, uma CDN importante lá, da qual esse cara puxa muito tráfego, ela fizer uma manutenção e desligar os servidores durante o dia. Vocês acham que isso não acontece? Não? Você acha que Google não faz manutenção, que Netflix não faz manutenção, que Facebook não faz manutenção, mas eles têm redundância. Você acha que também não dá problema? Você acha que eles são perfeitos? Cara, ninguém é perfeito. Dá problema. Então, olha, uma hora esse link com o PTT vai falhar, ou alguma coisa nesse ambiente, né, que pode ser até a origem do conteúdo, as CDNs que estão lá te entregando muito conteúdo, alguma coisa vai falhar. E
o tráfego não vai mais passar naquela capacidade dos 12 GB que estão ali. E o cara precisa de 5 GB. E daí ele só tem 5, ele precisa de 15 GB, só tem 5 GB contratado no link P dele. Aqui, ó, só 5 GB. Caiu o de 12, só sobrou de 5, ele precisa de 15. O que que faz? Né? Aí é que está o problema. Se você contratar link IP desse cara que está nessa situação, isso daqui é o que é o IP não puro que você quer fugir, que não tem nada a ver com IP puro ou não IP puro. É um cara que não tem redundância adequada. É um cara que não está preparado para te atender com qualidade. Será que você conseguiu entender isso? O problema não é estar no PTT ou não estar no PTT. O problema é confiar, colocar todas as fichas no link com o PTT e não ter redundância adequada. O pessoal do PTT sempre fala que o PTT para usar como redundância. Como assim? Como assim? Mas está tudo lá no PTT. Cara, você tem que ter capacidade fora do PTT para aguentar o tranco. Isso é o ideal. A gente sabe que às vezes as pessoas não fazem isso, as empresas não fazem isso por conta da situação financeira, mas é o ideal. Porque uma hora vai dar problema, e se der problema você vai ficar na mão. Então, tem formas de você fazer essa redundância com tipos de contrato. Por exemplo, você pode fazer um contrato onde você contrata um link com a capacidade da porta grande, mas você contrata um 95 percentil. É um link burstable. Você pode ter picos, daí você vai pagar o adicional por aquele pico numa hora de necessidade, mas você não vai ficar na mão. Então você tem soluções hoje no mercado que podem te atender de uma forma que você não vai gastar tanto assim, que vai ser viável. Você pode fazer um acordo de cooperação com outro provedor. Fala assim, cara, você tem um link da operadora A, eu tenho um link da operadora B, vamos aqui um socorrer o outro em caso de necessidade. Não sei, você tem N formas de você fazer isso. Ou de uma operadora, de um provedor qualquer fazer isso. Isso precisa ser feito. A redundância está no cerne da internet, está no coração da internet, os pacotes terem vários caminhos para fluir. E é uma necessidade por quê? Porque problemas acontecem. Então, veja, qual seria a situação ideal? Se uma operadora estiver fazendo isso daqui, que está no desenho, quem não percebeu, mudou aqui agora. Ó. Mudou. Agora eu tenho 15 GB para cá e 15 GB para cá. E a mesma operadora está lá no PTT. Posso contratar um link desse cara agora? Cara, sem medo. O cara tá bem pra caramba. E a capacidade total dos clientes aqui, ó, tá pedindo 15 GB. Ele tem 15 GB com uma operadora e tem 15 GB com o PTT. Ele vai pegar lá uns 70% disso daí no PTT, mas na hora que falhar o PTT, ele está na operadora. O ideal seria que tivesse, talvez, até mais coisas, né? O ideal seria que ele tivesse duas operadoras, talvez cada uma com 15, ou uma com 15, outra com 10, e mais o PTT. Qualquer um desses links, desses 3 links aqui, olha, que falhar, vai estar bem. Os outros 2 vão suportar. Não vão? Olha aí, faz as contas. Você tem que fugir de uma operadora dessa porque ela está no PTT? Vai falar que o IP não é puro porque está no PTT? Cara, você está sonhando. Isso aqui, esse daqui, ó, melhor dos mundos. Qualidade total. Certo? Não tem que ter medo da operadora estar no PTT. Tem que ter medo de contratar uma operadora que o cara não se preocupa com redundância, que o cara não tem links com capacidade suficiente para te atender no caso dele ter algum problema com o link principal dele. Ele tem que ter backup, tem que ter redundância, certo? Entendeu? IP puro, bullshit, esquece. Não existe isso. O que você tem que se preocupar é se a sua operadora tem a redundância adequada. Ela está no PTT, cara, pontinhos a mais na tua planilha lá de escolha de quem você vai contratar. Está no PTT,
está conectada a dezenas, centenas de outras redes diretamente, está conectada a CDNs diretamente, vai te dar uma baita numa qualidade, de uma velocidade. Teus usuários, se você contratar essa operadora que está no PTT, o ideal seria que você estivesse no PTT direto. Mas se você não está, se você não é um sistema autônomo ainda, se você não está direto no PTT, cara, você contratar uma operadora que está no PTT só vai te trazer benefícios, só vai te trazer vantagens, certo? Esquece esse conceito de IP puro. Não é com isso que você tem que se preocupar. Não sei quem inventou isso. Isso deve ser lá da época dos dinossauros, certo? Deve ser daquela época em que não se raciocinava muito bem nas coisas. É a única explicação que eu consigo ver, é a única explicação que eu consigo aqui para esse conceito de IP puro. O problema é a redundância, o problema é a qualidade. Ok? Ok. Como eu posso saber a qualidade? Entendi o problema, entendi a situação, mas e aí? Como eu sei se uma operadora tem ou não a qualidade que eu preciso? Bom, em primeiro lugar, cara, conversa com seus pares. Conversa com o pessoal que trabalha em outras empresas, em outros provedores. Olha, eu não conheço ninguém. Cara, tá cheio de grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, né? Grupo no Facebook. Tem a lista de e-mails do grupo de trabalho de engenharia de redes, a lista GTR, entra lá na GTR. Tem as associações, você pode se associar a uma associação de provedores aí, se você for de um provedor, certo? O provedor pode se associar. Tem vários eventos que essas associações promovem, que outras entidades promovem. Você pode ir ao evento, você pode conhecer pessoas, mesmo nos eventos virtuais, né? Que agora estamos aqui, na época que eu gravei esse vídeo, na pandemia, né? Não tem eventos presenciais, ou tem poucos eventos presenciais. Mesmo nos eventos presenciais você pode conhecer gente, conversar com gente, entra nas listas do evento, sei lá. Participa de feiras virtuais e conversa com as outras pessoas que estão ali. Não sei, converse com gente, encontre gente que está numa situação similar e peça indicações. Né? Que operadora é boa, que operadora não é boa, que operadora que te deu problema, que operadora que não te deu problema. Pronto, é um jeito. Vai por indicação, certo? Ah, mas tá, não dá, não consigo, não confio. Ok, tem outras formas. Como? Olha na tabela BGP. Na tabela BGP você sabe quem está anunciando quem, então você consegue saber mais ou menos ali quem é cliente de trânsito de quem, ou seja, você sabe que provedor que contrata o outro provedor, você sabe quem está fazendo peering, quem não está fazendo peering. Mas olhar na tabela BGP, eu nem tenho BGP, eu nem sou AS, como que eu faço isso? Tem ferramentas que te ajudam a fazer isso. Tem o site, por exemplo, da Hurricane Electric, a parte de BGP lá do site da Hurricane Electric. É facinho. Tem o PeeringDB, que é uma base de dados sobre peering. As redes colocam muitas informações lá. Tem o IRR, no IRR tem as políticas. Né? Tem as políticas de... Aparece lá, normalmente, nessas políticas, quem são os fornecedores de trânsito, né? Quem são aquelas empresas das quais a operadora em que você está interessada contratou o link IP, os fornecedores de trânsito dela. Aparece lá. Aparece quem são os clientes dela lá. Geralmente aparece a lista dos AS clientes, então você tem uma noção, né? Quantos caras, quem e quais caras contratam essa empresa. Será que por aí dá para saber se a empresa é boa ou não? Com certeza dá. Ah, Moreiras, mas a empresa que eu estou cogitando contratar não tem cadastro nem no PeeringDB e nem em IRR. Foge, cara. Isso aqui é o básico do básico para um cara que tem o roteamento BGP, vamos dizer assim, tratado de forma profissional. Se o cara não está com as informações nessas bases de dados, foge, vai procurar outro. Vai procurar outro, porque esse cara não deve saber, assim, muito bem o que está fazendo. Vamos dar uma olhadinha nos sites. Eu vou mostrar para vocês o site com um exemplo, um exemplo de uma operadora de médio porte.
nos sites no site do IRR, no PIRINDB e no site da Hurricane. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Pronto. Temos aqui a tela compartilhada, o site da Hurricane Electric. E eu fiz uma busca aqui pelo AS, cadê o AS? Cadê o número do AS? AS 14840, tá aqui em cima. 14800, tá aqui, ó. 14840 BR Digital Provider. O que a gente vê aqui? O que a gente consegue ver da BR Digital? Olha, consigo ver algumas informações bem interessantes. Por exemplo, eu consigo ver aqui, rodando um pouquinho para baixo, os principais peers dela, IPv4 e IPv6. Não dá para separar muito bem aqui no site da Hurricane quem são os provedores de trânsito e quem são peers. Mas é muito provável que esses que aparecem nessa página inicial como principais peers, né, com quem ela troca mais, de quem ela recebe aqui e para quem ela anuncia mais prefixos, que sejam os provedores de trânsito dela. Então temos aqui a Level 3, temos aqui a própria Hurricane Electric, temos aqui a Cogent, a Telecom Italia, a Telia. Então temos algumas redes aqui, redes bem interessantes. Não? Dá para ver aqui também que ela está em 18 Internet Exchanges. Moreira, mas ficou meio esquisito. Aí você falou que dava para ver bem a informação, mas não dá. Olha, vamos ver aqui então. Eu posso ver aqui, ó, nesse Graph V4 aqui. Vai. É um grafo mostrando o caminho dos pacotes IPv4. Como que a Hurricane Electric descobriu aqui esses pacotes, né, nessa ferramenta dela. Então, a gente consegue por aqui identificar alguns AS que são os principais provedores de trânsito IPv4 da BR Digital, que é esse AS. Moreira, mas ainda não está muito claro. Tal. Legal, vamos aqui na guia IRR. Olha, na guia IRR, eu tenho aqui as políticas de BGP, as políticas de import e de export. E aqui eu tenho um AS7. O que ela está falando? É que ela aceita e ela anuncia tudo para um AS7, que é o AS Transit, que o nome é bem sugestivo, né? É o conjunto de AS de trânsito dela. Então, se eu clicar aqui, olha o que eu vejo. Eu vejo quais os AS de trânsito da BR Digital, de quem que ela contrata trânsito IP. Você pode ver quem são essas empresas aí, 8167, a Oi, 3549, 3356, a Level 3, 6939, Hurricane Electric. Então, dá para você ter uma ideia de quem são os fornecedores daquela operadora que você está querendo contratar. Olha que legal isso aqui. Essa informação vem da onde? Essa informação vem do RADB. O RADB é um ERR. Eu posso ir lá direto no RADB, posso procurar. Então, por exemplo, se eu procurar... cadê aqui? Se eu procurar aqui o AS 14840, que é o AS da BR Digital, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter as mesmas políticas de trânsito que eu vi lá no site da Hurricane. E eu vou chegar aqui no mesmo AS7. Né? Eu tenho o AS7 aqui do AS Transit, e eu tenho esse outro AS7 aqui, que é esse AS Concorp, AS BR Digital, que eu posso procurar por eles. Olha, aqui eu procurei o AS Concorp. E tenho aqui um AS 14840 AS Customers. Olha que interessante. Vamos dar uma olhada nesse cara. Quem são esses customers do AS Concorp? Olha que legal. Você tem aqui uma lista de clientes do AS Concorp. Que interessante isso, não é? Eu acho que é bastante interessante você saber quem está contratando esse AS.
O que mais que você tem? Você tem aquela mesma informação que a gente viu no site da Hurricane do AS Transit. Se você buscar aqui, você vê quem são os provedores de trânsito deles. O que mais? Onde mais a gente pode procurar informações? No PeeringDB. PeeringDB é um site que todo sistema autônomo, diria eu, sério, que realmente sabe gerenciar o BGP bem, vai e se cadastra. E o que se coloca lá? Se coloca as políticas de peering, se coloca em quais PTTs aquele AS está conectado, se coloca em quais data centers aquele AS está presente, pronto para fazer peering. Né? Então, olha aqui, esse AS aqui da Concorp Telecom, né, que é da BR Digital, veja em quantos pontos de troca de tráfego, em quantos Internet Exchanges eles estão presentes. Estão presentes no Amsterdã Internet Exchange, no D6, na Equinix Miami e em vários Internet Exchanges do Brasil, aqui do PTT. Estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro, estão em Fortaleza, estão em vários PTTs menores. Eles estão também no Internet Exchange de Londres, estão no Internet Exchange de Nova York. Esse daqui eu nem sei de onde que é, mas eles estão em vários Internet Exchanges. Que mais que fala aqui, ó? Fala os data centers onde eles têm as infraestruturas deles. Olha que interessante. Então, a gente tem muita informação nessas bases de dados. Na própria tabela de rotas, que você consegue pesquisar ela, talvez usando esses sites auxiliares. Por exemplo, o da Hurricane é tem outros sites que podem te ajudar a entender melhor aí como que um AS está conectado com informações da tabela de rota. Então, quando a Hurricane monta, por exemplo, esse grafo, dizendo que quem está conectado em quem, de onde que vem os prefixos e tudo mais, ela está olhando na tabela de rotas BGP para fazer isso. E a gente tem o IRR e a gente tem o PeeringDB. E tem outras fontes de informação, essas são só algumas. Então, tem formas de você pesquisar para ver se aquele provedor, se aquela operadora que você está querendo contratar, ela realmente está bem conectada, ela realmente tem qualidade, e estar em vários PTTs, ou em pelo menos um PTT, é sim sinônimo de qualidade, ou pelo menos é um dos indicativos de que há qualidade, certo? E não o contrário, né? Você não pode fugir de operadoras que estão em PTTs, você está dando o maior tiro no pé da sua vida. Então, ficam aqui essas dicas, procurem informações com seus pares, procurem informações na tabela BGP, no PeeringDB, nos IRRs. E isso era o que eu tinha aqui para falar para vocês hoje sobre IP puro. Se você gostou, eu não pedi no começo do vídeo, agora sim eu peço, inscreva-se no canal, ative as notificações, ative o sininho. Eu vou fazer mais vídeos periodicamente. Se você achou útil, quem sabe vai achar útil os próximos também, né? Deixa seu like, compartilha com seus colegas. O Internet Bit a Bit também tem um perfil no Instagram, também tem um perfil no Facebook. E se você tem algum assunto que está te incomodando, que também está te deixando careca aí, igual eu, que você gostaria de ver explicado, tratado, coloca aqui nos comentários, coloca nos comentários do vídeo. Eu vou dar uma olhadinha e quem sabe a gente produz um outro vídeo sobre o assunto que você tem dúvida, sobre o que está te incomodando aí, sobre o que está afligindo o seu coração de profissional de internet, de profissional de redes, de técnico aqui da área. Então, até mais, gente. Até o próximo vídeo.